Já estamos de volta aqui com Bem Assim e toda quarta, você já sabe, é dia do quadro Neuro e Mais aqui no programa. Mais um quadro Neuro e Mais e hoje vamos aprender um pouco sobre a importância da fonoaudiologia no tratamento do transtorno do espectro autista. Eu já estou com os nossos convidados de hoje aqui junto comigo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, doutor Rodrigo, mais uma vez aqui junto com a gente. Eu que agradeço o convite. Hoje é um tema bem importante, né? Isso. Que angustia tanto as mães, a questão da fonoaudiologia, o estímulo da comunicação, da linguagem, da fala. Vai ter um papo bem legal sobre isso hoje. Muito obrigada pela sua presença. E ao lado do doutor Rodrigo, a gente tem a Bruna Calielânia. Acertei. Ela que é fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Ai, que é isso, a gente fica muito grato sempre por ter vocês aqui. Vamos lá falar um pouquinho sobre a importância da fonoaudiologia no tratamento do TEA, doutor Rodrigo? Eu acho que assim, a fono é o que as mães mais criam expectativa na criança. Porque geralmente, apesar de não estar nos critérios mais atuais, a mãe observa sempre o atraso na fala para dar a criança no espectro. Inclusive é um sinal, né? É um sinal, né? A criança antigamente fazia parte dos critérios diagnósticos, hoje Sim. não mais. Só que a gente observa muito comumente e é o que mais chama a atenção da mãe e é o que mais angustia a mãe. Tá com 1 ano e meio e não fala nada, tá com 1 ano e 8 meses e não fala nenhuma palavrinha. E a mãe sempre cria a expectativa, vou levar para uma boa fono e a criança vai sair falando tudo. E não é assim, estou errado, Bruno? Não, tá errado. A gente sabe que tem uns pré-requisitos, tem algumas habilidades que a criança tem que ter antes de falar. Sim. A fala, né, a linguagem verbal, muitas vezes não é o mais importante para aquela criança no momento. Tem outras habilidades que estão em falta, têm que ser trabalhadas antes da criança começar a verbalizar, que a Bruna fala melhor sobre isso um pouquinho. Vamos lá, Bruna. Então, conta pra gente um pouquinho, né, de como é que se dá a importância da fonoaudiologia no tratamento do TEA. Quer dizer, então, que não é só para falar, não. Então, como o doutor Rodrigo acabou de falar, né? As mães, geralmente, elas levam os meninos com uma expectativa muito grande de que vou levar na fono e com 2, 3 meses ele já vai estar falando tudo. Sim. E aí, a gente sabe que não é bem assim. O processo, ele é lento. A gente precisa de uma boa intervenção, de um plano terapêutico singular, porque a gente sabe que não são todas as crianças com TEA que têm as mesmas dificuldades. Elas vão ter as particularidades delas, né? Então, as mães, elas criam muita expectativa, né? E a fala, ela vai vir depois de muitas habilidades adquiridas. Então, se essa criança está com déficit tipo em contato visual, ela não imita, ela não senta para brincar, né, para interagir com outras pessoas. Então, essa criança, como é que essa criança vai falar? Sim. Ela nem tem um contato visual, como é que ela vai imitar a outra pessoa, vai imitar a fala de outra pessoa? E a gente sabe que a fala, ela é muito diferente da linguagem. A linguagem, ela vem depois da fala. Primeiro vem a fala, depois vem a linguagem. Então, essas crianças, ela têm dificuldade na comunicação, né? Sim. Se a gente que não temos problemas na comunicação, às vezes não conseguimos nos expressar bem, imagine uma criança que não consegue se comunicar. Então, ela vai apresentar birras, ela vai apresentar estereotipias. Então, se pra gente é difícil nos comunicar, imagine para uma criança que não é verbal, que não consegue, né, se comunicar. Interessante, né? E, doutor Rodrigo, me explica só uma coisa, para mim também e para você que está aí nos acompanhando. Para atuar, né, o fonoaudiólogo, para atuar no transtorno, ele também precisa ter uma especialidade específica? Não pode ser, porque a fonoaudiologia, ela tem várias vertentes de atuação. Paciente com AVC, não consegue engolir, vai o fono, né? E para lidar com a criança no espectro, primeiro tem que amar muito, né, Bruna? Tem que ter muito carinho, muita dedicação. Tem que fazer especializações, né? A gente sabe que o ABA é importante. Hoje em dia tá falando muito da questão do prompt, né, para poder estimular as crianças. Só que a gente também tem que deixar bem claro que nem todas as crianças no espectro vão falar. Algumas não vão falar. A gente não pode colocar isso na conta da fono, porque vai na fono e não está falando. Espera aí. Né? Mas a criança tem muito mais dificuldades em outras áreas que evitam que a criança fale do que a própria fala. E o que às vezes é chato para a gente, para o familiar, é por a criança não conseguir se comunicar ou falar, elas têm comportamentos inadequados para isso. Não consegui o que eu queria, vou beliscar, vou morder, vou me autoagredir, me jogar no chão, né, para se comunicar, porque ela não consegue de forma efetiva. E
por mais incrível que pareça, né, o bonito do espectro é que o conceito dele já é isso, uma dificuldade na comunicação. A criança no espectro, essencialmente, tem que ter uma dificuldade de se comunicar, para se enquadrar no espectro. Então, a criança que se comunica bem, que socializa bem, não está no espectro. Porque o critério mínimo para estar no espectro autista é uma dificuldade em socializar e se comunicar. E eu sempre dou um exemplo para as mães. Rodrigo, para o meu filho, ele não fala alguma coisa cerebral, coisa neurológica. Veja, se a gente tem a fala, né, como forma de socializar e se comunicar, para que eu no espectro vou querer falar se eu não quero socializar? Né? Então, acho que, Bruna, esse é o ponto que a gente tem que trabalhar, né? Que a criança queira se comunicar, que ela queira socializar, para depois começar a pensar na questão da fala, que é a cereja do bolo. Esse estímulo por parte do profissional? Isso, como foi falado, né? As duas fonoaudiólogas da clínica, né? Elas têm o Prompt, que é um método que basicamente ele mostra os pontos articulatórios para a criança dos fonemas, né? Os pontos articulatórios dos fonemas. Mas não quer dizer que a gente vai mostrar e ela vai conseguir fazer, né? Existe todo um processo, tem que a criança deixar ser tocada, porque são movimentos na face, né? Então, tem criança que ela é sensível ao toque. Então, para chegar a gente a fazer as manobras, vai demorar, assim, um processo, entendeu? De vínculo e tudo mais. Então, imagine uma criança que ela não consegue nem ficar na sala ainda. Como é que você espera que ela deixe você tocar nela e fazer as manobras? Ela não vai deixar. Então, as mães têm que entender isso, né? Que é um processo, demora. E aí, algo que me chamou muito a atenção, né? Essa questão da fala é o maior desejo das mães? É o que a mãe mais quer sempre, é que a criança fale. O que é que a mãe quer quando o filho começa a falar? Que ele fale mamãe, que ele fale papai. Então, se cria uma expectativa quando você engravida. Eu falo isso porque eu sou mãe. Então, quando você engravida, a sua expectativa é que seu filho nasça com saúde, que ele ande, que ele fale, que ele tenha uma vida assim, todo normal, entendeu? Que se espera, né? Que se espera. Então, imagine você ter um filho e ele não consegue verbalizar o mamãe. Então, se cria uma certa angústia nas mães e a gente até entende, né? Mas, como profissional, a gente tem que se colocar, assim, no lugar de profissional e explicar a essas mães que pode ser que ele não fale, mas pode ser que ele também fale, mas que vai ser um processo que vai demorar, que ela precisa ter paciência, que precisa ser estimulado não só na terapia, mas em casa também, porque tem que ser uma parceria, família, escola e terapeuta. Então, é um processo. E aí, esse processo, ele tem que estar sempre sendo acompanhado pelo neuropediatra. E acontece também, a mãe tem que entender que quanto mais precoce for estimulada essa fala, melhores são os resultados. Acho que a gente fala muito da fase dos 5 anos, né? Está próximo aos 5 anos, não está falando, a gente começa a ficar um pouquinho mais preocupado. Então, tá com 1 ano e 4 meses, 5 meses, não está falando uma palavrinha, procura estimular, não vai fazer mal, né? O estímulo precoce é adequado. E a Bruna tocou um ponto importante, a criança não deixa ser tocada para estimular com o prompt. Aí vem o TO e ajuda a gente. Melhor questão sensorial da criança, para ela ser tocada, a criança não senta. O psicólogo ajuda nesse sentido de depois melhorar os comportamentos dela. Veja o quanto todos trabalhando em conjunto, todos se comunicando, ajuda a criança a falar, né? Que é o que a mãe mais deseja. Que ela sempre fala, Rodrigo, imagina meu filho com 10 anos, sem falar nada, como é que vai ser a vida dele? Então é uma angústia que gera nessas mães, para ela poder falar, porque a gente sabe que hoje em dia a gente precisa saber se comunicar, saber se expressar. E verbalizar é importante para a gente conseguir viver em sociedade. E, doutor Rodrigo, é muito importante que a mãe, que a família, né, no geral, não desista do tratamento. Né? Eu acho que também fica bem legal, né, Bruno, da gente poder falar isso. Exatamente, porque o que é que acontece? Às vezes as mães elas levam as crianças para fazer o tratamento, mas aí elas não veem uma evolução rápida como elas gostariam e acaba que elas desistem do tratamento por conta que não veio o que elas queriam, né, no momento. E aí, quando volta, a criança está com mais prejuízo do que quando ela foi embora. Então, a continuidade do tratamento, ela é de extrema importância. Não desistir. Não desistir. Até porque a evolução rápida no autismo não existe. Não existe. Alguma coisa está errada, né? Ou o diagnóstico está errado, exatamente. né? Se o profissional chegar para a mãe e falar que o seu filho vai falar com tanto tempo, ele vai estar mentindo. A gente não tem um parâmetro, né? Para dizer, olha, tem um período específico, né? Não tem. Na evolução mesmo, dia a dia, vendo o que o paciente está adquirindo ao longo das terapias, né?
Certo. Assim como as demais terapias que a gente, né, já trouxe aqui, já falou. A fonoaudiologia também são sessões semanais, às vezes até mesmo mais de uma vez pela semana. Como é que se dão essas sessões? Então, geralmente, quem prescreve as quantidades de sessões são os neuros, né? Sim. E aí, dependendo, o profissional faz um relatório pedindo o aumento da carga horária ou a diminuição. Isso. Na verdade, a quantidade de sessões tem que ser do profissional, porque quem vai atender a criança é o profissional. Então, ela avaliando, vendo a criança, ela vai saber quantos dias na semana aquela criança precisa da sessão, né? Isso mesmo. Então, a comunicação entre a equipe é importante. Mais uma vez, batendo nesse ponto, né? Dessa questão da importância da equipe multi, né? Isso, está se comunicando, porque não adianta eu estar numa ponta e Bruno em outra, ela vendo que eles têm muito mais demanda e eu sem compreender isso. Sim. Como ao contrário também. Às vezes a gente faça 5 vezes por semana de pronto, porque às vezes não, a pessoa tem aquilo, é só 2 vezes por semana, nem deixa fazer, não está tendo ganho nenhum. Então essa comunicação, para a gente ver o que você realmente precisa, para abordar as habilidades adequadas, é de extrema importância, para que haja uma evolução da criança. A gente, quando profissional que lida com TEA, Mara, não deve pensar na evolução do nosso ego, é sempre da criança. Tem que ter uma comunicação, todo mundo entender, cada um tem sua importância, saber que o outro pode contribuir, se juntar, conversar e ver o que é bom para a criança. Não para mim, não para Bruno, não para qualquer outro profissional. E sim para a criança desenvolver. Inclusive nem para os pais, né? É para a criança, né? O tipo é sempre a criança. Isso. A sua atuação, né? Muito se liga a fonoaudiologia à fala, a questão da fala, como a gente já citou aqui. Mas você também tem outros objetivos além da fala? O objetivo da fonoaudiologia é a comunicação. Sim. É que essa criança ela se comunique. Porque, como eu falei, às vezes a criança ela até fala, mas ela tem uma dificuldade em narrativa, em contar acontecimentos que ocorreram tipo no dia passado, né? No dia anterior, no dia passado. Então, às vezes a criança ela é verbal, mas mesmo assim ela ainda tem uma dificuldade na comunicação. Sim. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa dificuldade dessa criança, seja ela verbal ou não verbal. Para os pais, doutor Rodrigo, como é que eles podem lidar com essa espera, com esse processo da atuação da fonoaudiologia nessas crianças? Primeiro que a mãe pode fazer terapia, poder saber lidar com esse quadro de saber que tem o seu momento. Né? Não é uma coisa instantânea, vai para o fono, vai falar. Eu tenho 2 pacientes que são gêmeas, uma tagarela, atualmente após o estímulo, é a mesma fono, é a mesma equipe completa. A outra falando muito pouco ainda. São gêmeas, né? E estímulo igual, mas cada um no seu tempo desenvolveu. A gente não tem parâmetro para dizer, vai vai falar daqui a 3 meses. Se falar isso para você, mãe, corra, é charlatanismo, né? A gente não pode mentir, não pode criar expectativas do que a gente não pode mensurar. Algumas vão ser um pouco mais rápido, outras mais lento. E eu acho uma coisa interessante a gente tocar aqui, Bruna, da importância de comunicação. A gente vê muito paciente no espectro, às vezes nível 1, às vezes autofuncional, que fala muito, mas não se comunica bem. É diferente, né? Aquela criança que quando o assunto do interesse dela, dinossauro, planetas, ela fala a vida toda o tempo sobre aquilo. Muda de assunto, ela vai desprezar você. Isso, então ela fala, mas não se comunica. E o TEA tem isso, ele não sabe se comunicar, né? É a comunicação que está em falha, nem sempre é a fala. Se a criança se submete a um estímulo do que ela gosta, do que ela tem hiperfoco, e ela fala muito sobre aquilo, e você muda de assunto, ela não sabe se adequar, não sabe se comunicar sobre outras coisas, tem que tomar cuidado porque ela pode estar no espectro, apesar de falar muito. E os pais confundem muito isso. Não, meu filho falou novinho, falou com 1 ano, sim, mas se comunica, sabe se expressar? Né? Esse é o ponto X. Às vezes eles não conseguem nem responder uma pergunta simples. Você pergunta qual a cor da sua blusa na sessão e ele olha e não sabe, não sabe responder. Você é só olhar e ver qual é a cor da blusa dele e eles não sabem responder uma simples pergunta. Então imagine, se comunica, mas com déficit, não sabe se comunicar totalmente, né? Então, essa é a importância da fonoaudiologia, né, no TEA. Muito bem. E às vezes você pergunta quando a blusa não sabe, mas pergunta coisa de ciência, de cientista responde. Coisas que eles têm interesse, né? E aí eles sabem responder tudo. Time de futebol. Exatamente. Dinossauro. Tem paciente que fala dos dinossauros todos do que existiram na época. Quando pergunta qual a cor do seu cadastro, não sabe, trava, entende? Então essa comunicação tem que ser adequada em todos os pontos da vida da criança, adolescente e adulto. Hoje em dia, né? Muito adulto
no espectro. Sim, todas as quartas a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais aqui, né, sobre o transtorno do espectro autista, e isso está sendo muito bom porque a gente está disseminando uma informação para as pessoas. E claro, quando as pessoas elas sabem, elas conhecem muito mais, fica muito mais fácil também de você acabar lidando, né, doutor, com esse tema. Tem sido muito prazeroso para mim, sabe, Mara? Você estava esses dias aqui em Maceió, na praia, passando, aí a mamãe chegou, Rodrigo, você que é do quadro de autismo da TV Mar, né? Sei lá, eu vi lá, aprendi e tal. Isso aqui é interessante, as pessoas buscando conhecimento, porque o conhecimento também de libertar a gente, faz com que a gente tenha uma sociedade menos preconceituosa, mais empática. Quando a gente compreende e entende o que o outro passa, a gente gera mais empatia. E acho que essa missão que a gente está tendo aqui no quadro tem sido de suma importância. Isso, e Bruna, claro, né, também saber, conhecer muito mais da importância da fonoaudiologia no tratamento do TEA, né, das crianças com TEA. Isso também, é claro, ajuda até mesmo essas mães a acalmarem um pouquinho as expectativas, né? Exatamente, Coisa boa. Acho que um ponto também que a gente podia tocar, que é muito comum associado ao TEA, Bruna, é a importância da fono no tratamento da dislexia. Às vezes a gente criança que tem uma dificuldade, sabe, Mara, na leitura e na escrita, e fala, vai pro fono, Rodrigo. E o fono tem uma importância nesse trabalho também, né? Dessas habilidades, dessas crianças. Porque o espectro não é só o autismo, a gente tem que observar que tem algumas comorbidades. Sim. O TDAH, ansiedade, às vezes epilepsia. Essa criança no espectro tem mais epilepsia, né? A dislexia, que é essa dificuldade na leitura e na escrita, né? E todos esses pontos repercutem na vida acadêmica da criança também, do adolescente, na escola. Então, veja, às vezes o fono ajudar a criança a se expressar, a se comunicar, vai repercutir em toda a sua vida escolar, do brincar, do parquinho, em casa, na família. A família aceitar mais a criança, né? A família saber lidar com a criança também. Às vezes o pai e a mãe também saber entender que aquele comportamento da criança é por ela não saber se comunicar, né? Que acontece muito quando o pai e a mãe é um pouco mais leigo. Ah, a criança chorou porque não soube pedir. Aí vai e bate na criança, vai e agride. Muito isso, né? A questão da comunicação, né? Como eu falei, como a gente que se comunica, às vezes as pessoas não entendem exatamente o que a gente quer passar, né? Imagina uma criança que não consegue se comunicar. Sim. Então, já começa daí. Os pais, eles não vão saber o que aquela criança quer comunicar, o que ela quer falar, né? Porque ela não é verbal, e aí vai vir os comportamentos, né? As crianças, elas ficam assim, soltas, né? Porque não conseguem falar e os pais também não conseguem entender, e aí acaba que bate, né? Agride, se chateia, né? E esse tratamento, ele reverbera, como o doutor Rodrigo estava falando, em todas as áreas, em todos os âmbitos dessa criança, na escola, em casa. Isso, exatamente. E é como o doutor Rodrigo falou, nós da Fono, nós não trabalhamos só no fato da criança falar. Como ele falou, existe a questão da aprendizagem, né? Tem crianças que, tanto no quadro do TEA como no quadro não do TEA, eles têm essa dificuldade de leitura e escrita, seja gagueira, seja dislexia, seja outras coisas que tem, né, dentro da aprendizagem, né? Então, não é só o TEA que vai precisar, né? Nossa abordagem. Muito bem. Para a gente fechar, então, por favor, vamos reforçar os benefícios, a importância da fonoaudiologia no tratamento? Então, a importância da fono no tratamento do TEA, né, é justamente ajudar essa criança a se comunicar, seja através da fala ou de uma comunicação alternativa mesmo, que às vezes, como o doutor Rodrigo falou, nem toda criança ela vai conseguir falar. Sim. Então, aí é que entra a comunicação alternativa, né, que é uma forma também de comunicação. Então, os pais, eles precisam entender que quanto mais cedo essa criança começar as terapias, mais rápido vai vir os benefícios, né? Então, às vezes os pais, eles demoram a procurar porque tem um certo preconceito mesmo, né? De que o filho perfeito não nasceu e aí não fala, então demora a procurar o tratamento. Então, quanto mais cedo procurar o tratamento, mais rápido essa fala vai vir e mais benefício para essa criança vai ser trago. Muito bem. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade. Não uso rede social. Tudo bem, perfeito. Ela gosta de se comunicar olho a olho. Eu sou mais... É da fono.
Doutor Rodrigo, por favor, a grande mensagem, né, também, resumo que fica nessa entrevista de hoje. A primeira mensagem dos pais é que não gerem todas essas cobranças excessivas do profissional de fonoaudiologia. Ele faz seu trabalho é um processo lento, gradual, mas com bases sólidas. Se alguém dia falou que vai fazer um remédio milagroso para a criança falar, não existe isso. O processo de fonoterapia, o processo de estímulo no TEA é muito lento, é passos lentos, mas passos firmes, que exigem muita paciência e dedicação de todos que estão em volta, inclusive da escola. O professor tem que entender que a criança no espectro não sabe se comunicar adequadamente e saber lidar com isso. A gente vê muito hoje em dia professores agredindo crianças, não tendo paciência, até cuidador, muitas vezes, para a criança não saber se comunicar. Aí a criança não tem um atraso na fala, é agredido na escola e não conta para o pai e para a mãe. Veja que situação, o quão a gente cria uma bola de neve, né? Então, ajudar a criança a se comunicar envolve todas as vertentes. Todos os profissionais que atuam devem trabalhar cada na sua área para que a criança se comunique adequadamente. Melhore o comportamento, sente, olhe no olho, né? Melhora a questão do toque, questão sensorial, para que a gente consiga chegar à cereja do bolo, que é a fala, que é a verbalização. Mas não é nosso objetivo somente esse, é toda a comunicação. Por isso, portanto, da fono, do pai procurar precocemente o estímulo. A palavra precoce é a palavra que mais combina com TEA. Eu sempre falo que TEA deveria ser sinônimo de precocidade. Quanto mais precoce, melhores são os resultados. E a gente tenta poder fazer com que a criança evolua, desenvolva e seja independente e funcional. Muito bem, contatos e redes sociais. Exemplo, o meu Instagram é @RodrigoAraújoNeuro. Eu não sou da fono, eu gosto também de usar Instagram porque a fono gosta de verbalizar, se comunicar, e a gente está aí para tentar ajudar. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui junto com a gente. Bom dia. E esse foi o nosso quadro Neuro e Mais de hoje. Próxima quarta tem mais, viu? E é claro, a gente conta com você. Agora sim, nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo, até mais, até amanhã. Tchau, tchau.